Manchas de sangue não saem facilmente de uma camisa de seda. Vincent Corletti aprendeu essa lição da pior maneira possível. Não pelas mãos de um rival de outra família do crime. Não por causa de um inimigo que ele havia subestimado por anos. Mas pelas mãos delicadas e firmes de uma garçonete silenciosa que servia martinis em um clube no centro da cidade. Ela parecia de vidro frágil. A avental branca, o cabelo cuidadosamente preso, os olhos cor de âmbar que pareciam sempre estar olhando para longe, para algum lugar que os outros não podiam ver. Ninguém ali dentro teria adivinhado. Ninguém teria apostado um centavo nisso. Mas escondido embaixo daquela avental, embaixo dos anos de silêncio e humilhação, estava o direto de direita mais letal que o Brooklyn havia produzido em décadas. E Vincent Corletti estava prestes a descobrir isso da maneira mais dolorosa da sua vida. O ar dentro do Bryce Lanter era denso, pesado. Era o tipo de ar que gruda na garganta, misturando o cheiro acre de charutos caros, bourbon derramado, e o perfume invisível mas inconfundível do dinheiro velho. Do dinheiro sujo. Do dinheiro que comprou silêncio, juízes e cemitérios particulares. Encravado nas sombras do Hell's Kitchen, o Speakeasias de luxo era considerado território neutro, um ponto de encontro para os homens mais perigosos da cidade. Policiais corruptos bebiam com traficantes. Advogados de terno italiano conversavam discretamente com assassinos de aluguel. Era um mundo onde as regras normais não existiam, onde o que acontecia ali ficava ali, enterrado sob camadas de dinheiro e medo. Para Cassidy Gallagher, no entanto, aquele lugar não tinha nenhum glamour, nenhum charme, nenhuma história fascinante. Para Cassidy, o Bryce Lanter era simplesmente um lugar onde ela pagava as contas. Nada mais, nada menos. Cassidy passou um pano na barra de mogno polida, os movimentos mecânicos, automáticos, o tipo de gesto que o corpo faz quando a mente está ocupada demais com outras coisas. Os olhos dela varriam o salão com uma vigilância hiperaguçada, um radar interno que ela simplesmente não conseguia desligar, não importava o quanto tentasse. Era como se os anos tivessem instalado uma câmera dentro dela, gravando tudo, analisando tudo, catalogando cada rosto, cada saída de emergência, cada homem que colocava a mão muito perto do cinto. Cassidy tinha 24 anos. 24 anos de uma vida que havia custado caro demais. As maçanetas dos dedos dela estavam roxas, cobertas cuidadosamente por camadas grossas de corretivo líquido. Camadas sobre camadas como tinta sobre uma parede rachada. Qualquer pessoa que soubesse o que estava procurando teria reconhecido aqueles nós. Eram os nós de alguém que bate em sacos de pancadas até as mãos sangrarem. Os nós de alguém que foi criado não para ser frágil, mas para sobreviver. Por cima disso, havia a dívida. Uma montanha de dívida deixada para trás pelo irmão dela, Declan Gallagher, que havia desaparecido sem dar satisfações e sem se despedir, deixando Cassidy para lidar com as consequências sozinha. Cassidy havia aprendido a não falar sobre isso. Havia aprendido a manter a cabeça baixa, servir as bebidas, sorrir quando precisava sorrir, e ignorar os olhares prolongados dos predadores mais perigosos da cidade. Havia aprendido a sobreviver. Até o momento em que as portas da frente do clube se abriram de repente, com uma força que parecia sugar todo o oxigênio do ambiente de uma vez só. O salão inteiro mudou. Não foi um som específico. Não foi uma voz. Foi uma presença. A presença de um homem que entrava em qualquer lugar como se aquele lugar já lhe pertencesse antes mesmo de pisar nele. Vincent Corletti havia chegado. Vincent Corletti se movia como um homem que era dono do próprio concreto debaixo do prédio. Era uma coisa difícil de descrever para quem nunca havia presenciado. Não era só a altura, embora ele fosse alto. Não era só os ombros largos ou a mandíbula afiada o suficiente para cortar vidro. Era algo mais profundo. Era a certeza absoluta, inscrita em cada passo, em cada olhar, de que ele era o ser mais perigoso do ambiente, e que todos os outros ali dentro sabiam disso. Com 28 anos, Vincent era o recém-coroado subchefe da família Corletti do crime organizado, tendo assumido o controle dos docas do West Side através de um rastro de sangue, ossos quebrados e joelhos estilhaçados. Ele havia chegado ao poder não por herança ou nepotismo, mas através de uma série de decisões brutais que haviam deixado os rivais ou mortos, ou com medo demais de respirar no mesmo bairro que ele. Ele usava um terno sob medida azul meia-noite, da marca Brioni, o tipo de terno que custa mais do que a maioria das pessoas ganha em 6 meses. O cabelo escuro estava penteado para trás com uma precisão quase cirúrgica. A mandíbula era afiada, o olhar era escuro, e a arrogância irradiava dele em ondas tão tangíveis que você quase conseguia tocá-las.
3 homens de compleição pesada o flanqueavam, guarda-costas com ombros como paredes e expressões de pedra. Mas Vincent era o centro de gravidade inegável do grupo. Os 3 poderiam não estar ali que a temperatura do salão ainda cairia da mesma forma quando ele entrasse. O homem à direita de Vincent Dominique caminhou na frente com a arrogância emprestada de quem sabe que está protegido pelo chefe. Dominique era o braço direito de Vincent. Pesado e irritável, acostumado a usar o medo como moeda de troca. Ele estalou os dedos na direção de Cassidy com a naturalidade de quem faz isso todos os dias, olhando para ela como se ela fosse uma peça de mobília. Mesa VIP, querida, disse Dominique, com um sorriso torto que não chegava perto dos olhos. E traz uma Macallan 25. Deixa a garrafa na mesa. Cassidy sentiu a mandíbula endurecer. Ela odiava o estalar dos dedos. Odiava o direito adquirido que exalava de cada sílaba. Odiava a maneira como homens como Dominique olhavam para ela e enxergavam uma ferramenta, não uma pessoa. Mas a dívida pairava sobre a cabeça dela como uma guilhotina. Afiada. Paciente. Esperando. Então Cassidy respirou fundo, equilibrou a bandeja pesada de cristal na palma da mão, e começou a navegar pelo salão lotado em direção ao estande separado por veludo vermelho. Vincent estava recostado no couro vermelho do estande, um cigarro dependurado preguiçosamente nos lábios. Ele não estava prestando atenção no salão. Estava discutindo em tons furiosos e baixos com Dominique sobre uma remessa que havia sumido. Não me importa se a autoridade portuária estava vasculhando cada centímetro do Pier 40. A voz de Vincent era uma pedra grossa rolando por um cascalho escuro. Baixa, perigosa, o tipo de voz que você sente mais do que escuta. Te pago para mover a carga, Dom. Não para me trazer desculpas. Cassidy se aproximou da mesa, mantendo a respiração controlada. Uniforme. Ela havia aprendido a respirar assim. Era um dos primeiros ensinamentos do ringue. Seu Macallan, senhores. Ela se abaixou para colocar a garrafa pesada sobre a mesa. No exato momento em que o fez, Dominique, irritado com a reprimenda de Vincent, ergueu os braços em frustração. O antebraço pesado dele bateu na borda da bandeja de Cassidy com força suficiente para mudar a trajetória de tudo. A gravidade assumiu o controle. A bandeja de cristal inclinou. A maioria das garçonetes teria gritado. Teria pulado para trás. Teria assistido impotente enquanto centenas de dólares em cristal e uísque irlandês iam ao chão. Cassidy não era a maioria das garçonetes. Os instintos dela, forjados em um ambiente completamente diferente daquele salão iluminado por velas, entraram em ação em uma fração de segundo. Ela abaixou o centro de gravidade, equilibrando o peso nos quadris, e apanhou a garrafa de $5.000 no ar com a mão esquerda, num movimento fluido e preciso que parecia impossível de executar com tanta naturalidade. Mas os 2 copos de cristal não tiveram a mesma sorte. Eles estilhaçaram contra a borda da mesa, e o líquido cor de âmbar expirou em arco perfeito, pousando diretamente nos sapatos engraxados de Vincent Corletti. O estande mergulhou em um silêncio mortal. Era o tipo de silêncio que precede algo muito ruim. A música do clube pareceu parar. As conversas ao redor foram engolidas pelo vácuo de tensão que havia se formado em torno daquela mesa. Vincent baixou o olhar lentamente para os sapatos arruinados. Depois, arrastou os olhos escuros e furiosos pela extensão do avental de Cassidy, pela blusa branca simples, até encontrar os olhos cor de âmbar dela. Ela não piscou. Você tem ideia de quanto custam esses sapatos, querida? Vincent perguntou, a voz reduzida a um sussurro mortal que enviou arrepios pela espinha dos próprios homens ao seu lado. Imagino que mais do que o meu aluguel, Cassidy respondeu com a mesma calma de quem está discutindo o tempo. Ela colocou a garrafa resgatada na extremidade seca da mesa. Me desculpe pela bagunça. O seu associado bateu na minha bandeja. Dominique se levantou da cadeira como uma mola, o rosto tomando a cor de um tomate maduro. Sua descuidada. Ele se lançou para frente, a mão enorme estendida para agarrar o pulso de Cassidy. Foi um erro. Antes que os dedos de Dominique pudessem sequer roçar a pele dela, Cassidy girou sobre o pé de trás. Ela não o atingiu. Bater nele ali seria uma sentença de morte. Mas ela deslizou para fora do alcance dele com uma fluidez que parecia mais dança do que defesa. Tocou o cotovelo de Dominique com uma precisão cirúrgica que desequilibrou todo o peso do homem, e deixou que o próprio impulso dele fizesse o resto. Dominique caiu contra a mesa de mogno com um baque pesado e humilhante. Os olhos de Vincent se arregalaram. Ele se sentou devagar, o cigarro esquecido entre os lábios. Vincent havia presenciado milhares de brigas de bar na vida dele.
Havia visto homens serem espancados, humilhados, destruídos. Mas nunca, em nenhum momento da sua trajetória, havia visto uma garçonete se mover com a mecânica fluida e calculada de um deslize e esquiva profissional. Senta, Dom. Vincent falou sem tirar os olhos de Cassidy, a voz firme como um muro. Você está me envergonhando. Dominique se levantou, humilhado até o tutano, mas Vincent o afastou com um gesto de mão. O chefe da máfia inclinou o corpo para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e fixou os olhos em Cassidy como se ela fosse um quebra-cabeça que ele havia decidido, naquele exato momento que precisava resolver. Você nem piscou, Vincent observou, um sorriso torto e escuro brincando nos lábios. A maioria das mulheres neste clube estaria de joelhos implorando perdão agora mesmo. Guardo meus joelhos para rezar, Sr. Corlett, Cassidy disse sem enfeites. E eu não rezo para o senhor. Um riso baixo, profundo, vibrou no peito de Vincent. A arrogância voltou como uma armadura, mascarando a curiosidade genuína que havia acendido nos olhos escuros dele. Garota durona. Odeio garotas duronas. É sempre uma fachada. Ele se levantou, a altura dele cobrindo a luz, a sombra do corpo dele caindo sobre Cassidy. Você acha que porque escapou de um gorila bêbado você é perigosa. A voz de Vincent era uma mistura de desdém e algo que ele próprio não conseguia nomear direito. No meu mundo, garotinhas que respondem de volta acabam quebradas. Cassidy estudou a postura dele. Ele estava pesado demais no pé da frente. O queixo dele estava completamente desprotegido. Era o tipo de detalhe que salta aos olhos de quem passou anos aprendendo a ler corpos como outros leem mapas. No seu mundo talvez, ela disse em voz baixa. No meu, um cara que fica com o queixo levantado assim leva um nocaute em 10 segundos. O coletivo de hálitos presos ao redor do estande foi audível. Ninguém, absolutamente ninguém falava assim com o subchefe da família Corlett. Os olhos de Vincent acenderam com uma mistura letal de fúria pura e algo mais perigoso do que fúria. Algo que ele não havia sentido há muito tempo. Algo que parecia suspeiosamente com fascínio. Ele se aproximou mais, invadindo o espaço pessoal dela, cheirando levemente a pólvora e perfume caro. Isso é um fato. Física é só física, Cassidy deu de ombros, virando-se para ir embora. Espera. A voz de Vincent ecoou por cima da música de jazz, um comando, não um pedido. Ele mergulhou a mão no paletó e tirou um maço grosso de notas de $100, jogando na mesa com um baque. Você acha que sabe brigar, garçonete? Então me mostra. Cassidy parou. Olhou para trás por cima do ombro. E Vincent expôs os termos, a voz escorrendo com condescendência. O local. O'Rourke's Iron and Blind, a academia particular e subterrânea dele nos estaleiros da Marinha do Brooklyn. O horário, amanhã à meia-noite. A luta. 3 rounds de 3 minutos, só os 2 deles no ringue. A aposta, se ela aguentasse 3 rounds sem chorar ou desistir, ele entregaria $50 mil em dinheiro vivo. O suficiente para pagar qualquer dívida patética que a havia prendido àquele inferno. A penalidade, se ele a derrubasse, ela pertenceria a ele. Largaria o emprego e trabalharia diretamente para Vincent por 3 meses, fazendo exatamente o que ele mandasse. Cassidy fitou o dinheiro sobre a mesa. $50 mil. Era exatamente o que Declan devia ao sindicato russo. Era uma passagem dourada para fora daquele pesadelo que a estava sufocando há meses. 3 rounds, Cassidy confirmou, a voz destituída de qualquer emoção. Luvas de 16 onças, sem cotoveladas, regras do Marquês de Kensington. Vincent soltou uma risada áspera e zombeteira. O que te ajuda a dormir à noite, querida? Tenta não fugir. O O'Rourke's Iron and Blind era um templo da violência. Enfiado abaixo do esqueleto enferrujado dos estaleiros da Marinha do Brooklyn, era um armazém cavernoso cheio de sacos de pancada pendurados como cadáveres, espelhos descascando nas paredes, e o cheiro permanente e inconfundível de suor, couro velho e ferro. Era o tipo de lugar que não aparece em nenhum mapa, que não tem endereço em nenhum site, que você só conhece se alguém com poder o leva até lá. Às 23h45, um grupo pequeno mas seleto dos membros mais próximos do círculo interno de Corlett havia se reunido. Homens de terno caro fumavam charutos, passando maços de dinheiro de mão em mão, fazendo apostas paralelas. As apostas giravam em torno de uma questão simples: a garçonete apareceria ou Vincent a colocaria no hospital nos primeiros 30 segundos. No centro do salão, iluminado por luzes fluorescentes duras e zumbindo, ficava um ringue de tamanho regulamentar. Vincent já estava dentro das cordas, sem camisa, as costas musculosas brilhando com suor leve. Era uma visão intimidadora.
Cicatrizes cruzavam as costelas dele, lembranças da sua escalada ao poder, e tatuagens tribais pesadas enrolavam em volta dos bíceps grossos. Ele batia os punhos enfaixados um no outro em ritmo constante, fazendo shadowboxing com uppercuts brutais e ganchos pesados que movimentavam o ar do ringue. Ele não era um profissional, mas era um brigão experiente, temperado em anos de conflito real, batia forte o suficiente para rachar concreto. À meia-noite em ponto, as portas de ferro pesado do armazém gemiram ao se abrir. Cassidy entrou. As risadas e murmúrios dos homens da máfia morreram instantaneamente. Eles esperavam que ela parecesse aterrorizada. Talvez vestida de forma provocativa para implorar misericórdia. Talvez trêmula, vacilante, já se arrependendo. Em vez disso, Cassidy entrou como um fantasma entrando em um cemitério. Ela usava shorts pretos surrados da Everlast, uma camiseta cinza justa, e botas de boxe gastas de tanto uso. O cabelo estava trançado firmemente contra o couro cabeludo. Mas eram os olhos que fizeram Dominique e os outros pararem de rir. Os olhos de Cassidy estavam mortos. Destituídos de medo, de calor, de qualquer coisa que se assemelhasse à vulnerabilidade humana normal. Era o olhar de um predador do topo da cadeia alimentar entrando no seu território. Vincent se inclinou sobre as cordas com um sorriso predatório e arrogante. Você realmente apareceu. Vou te dar pontos por coragem, querida. Ou por estupidez. Cassidy não respondeu. Ela caminhou até um banco perto do ringue, enfiou a mão na bolsa esportiva, e tirou 2 rolos de fita atlética branca. Vincent a observou, o sorriso vacilando ligeiramente enquanto ele assistia as mãos dela trabalharem. Ela não apenas enfaixou as maçanetas. Ela ancorou a fita ao redor dos pulsos, a laçou com precisão entre os dedos para prender os ossos no lugar, e acolchoou as zonas de impacto. Era um enfaixamento profissional impecável. O tipo que leva anos para perfeccionar. O tipo que você vê nas academias de elite, nas salas de treino dos campeões mundiais. Você pode desistir, Vincent chamou lá de dentro, sentindo uma pontada estranha e incômoda na base do pescoço, um instinto que raramente o enganava. Peça desculpas por me desrespeitar e ao meu clube, e eu deixo você ir embora com o seu rosto bonito intacto. Cassidy enfiou as mãos em um par de luvas vermelhas de 16 onças, gastas mas em boas condições. Mordeu o bucal preto moldado sob medida. Subiu os degraus de aço. Passou pelas cordas. Toca o sino, ela disse, a voz abafada pelo bucal de borracha. Dominique, fazendo as vezes de cronometrista, franziu o nariz com desprezo e bateu no sino de aço. Jim, hard 1. Vincent avançou instantaneamente. Ele queria terminar rápido. Queria afirmar a dominância e humilhá-la com eficiência. Ele arremessou um direito enorme e varredor direto para a mandíbula dela, um soco desenhado para arrancar uma cabeça dos ombros. Ele acertou o ar. Cassidy não estava mais ali. Ela havia executado um deslize perfeito para fora, abaixando o peso dela abaixo do braço em balanço dele com uma facilidade que parecia quase desrespeitosa. Antes que Vincent pudesse se reposicionar, ele sentiu um estalo vivo e rígido no lado esquerdo do rosto. Um jab certeiro. Não doeu muito, mas foi desconcertante. O tipo de golpe que diz, eu estava aqui, eu te vi, e você não me viu vindo. Vincent rosnou, se posicionou de volta, e soltou uma rajada de socos. Esquerda, direita, esquerda. Cassidy fluiu como água ao redor dos socos. Ela não entrou em pânico. Ela usou a defesa clássica Philly Shell, abaixando o queixo atrás do ombro da guarda, usando a luva direita para pegar os jabs dele e o cotovelo para bloquear os socos no corpo. Era como lutar contra uma sombra. Ela deslizava a milímetros do alcance dos golpes demolidores dele, fazendo desperdiçar toda a sua energia no ar, no vácuo que ela deixava para trás cada vez que se movia. Smack, smack. 2 jabs mais apanharam Vincent direto na ponte do nariz. Rápidos, cegos pistões de precisão que faziam a cabeça dele recuar a cada impacto. Fica parada, maldita seja. Vincent rugiu, perdendo a compostura. Ele se lançou para frente com um uppercut descontrolado. Cassidy pivotou facilmente no pé da frente, saindo completamente do caminho dele como uma matadora de touros se esquivando de um touro furioso. Vincent tropeçou para frente nas cordas, desequilibrado, parecendo ridículo. Os homens da máfia fora do ringue ficaram em silêncio absoluto. Charutos queimaram até os dedos sem que ninguém notasse. O sino tocou. Fim do round 1. Vincent voltou furibundo para o seu canto, o peito ofegante, um fio fino de sangue escorrendo da narina direita. Ele o enxugou com as costas da mão enluvada,
olhando para a garçonete com um choque absoluto que ele mal conseguia disfarçar. Cassidy estava de pé no canto neutro. Ela não estava nem respirando com esforço. Os braços repousavam casualmente sobre as cordas, como se ela estivesse esperando pelo ônibus. Ela não havia jogado um único soco de poder durante todo o round. Havia passado 3 minutos puramente coletando dados, registrando o ritmo de Vincent, os seus tiques, os seus padrões, as suas fraquezas. Ela está tendo sorte, chefe, Dominique sibilou da beira do ringue. Apenas a agarra. Vincent o ignorou. O sorriso arrogante havia desaparecido completamente do rosto dele, substituído por uma realização sombria e ardente. A mulher parada do outro lado do ringue não era uma garçonete que tinha feito uma aula de kickboxing por lazer. Ela era uma arma. Uma arma construída com precisão e propósito ao longo de anos de trabalho duro, e ele havia desafiado sem saber com quem estava lidando. Jim, Hard 2. Desta vez Vincent não avançou precipitadamente. Ele se aproximou com cautela, as mãos altas, os olhos fixos nela, reconhecendo finalmente que estava em águas muito profundas. Ele circulou ao redor dela, procurando uma abertura, tentando ler o que ela faria a seguir. Cassidy mudou sua postura. A defesa em concha caiu. Ela abriu os ombros levemente, plantou os pés no chão. A fase de coleta de dados havia terminado. Agora era a hora de executar. Vincent fingiu um jab e atirou um direito forte e reto. Era a abertura que Cassidy havia orquestrado meticulosamente durante o round inteiro. Em vez de desviar para longe, ela deu um passo para dentro da guarda dele. Era um movimento terrivelmente perigoso. Mover-se em direção ao poder em vez de para longe dele. Mas o tempo dela era perfeito. Enquanto o braço de Vincent se estendia completamente sobre o ombro esquerdo dela, deixando as costelas direitas dele completamente expostas, Cassidy plantou as botas firmemente na lona, transferiu a energia cinética dos quadris através do torso, e jogou todo esse poder no gancho esquerdo. O soco conectou com um baque carnudo e horrível diretamente abaixo das costelas direitas de Vincent. O golpe no fígado. É o golpe mais debilitante em todos os esportes de combate. Ele desliga o sistema nervoso central, contorna todo o orgulho e toda a bravata, e paralisa o corpo de uma forma que nenhuma quantidade de dureza mental consegue superar. Os olhos de Vincent rolaram para trás na cabeça dele. Todo o ar saiu violentamente dos pulmões numa expiração rasgada e desesperada. As pernas simplesmente pararam de funcionar. O brutal e intocável subchefe da máfia dobrou como uma cadeira barata, desabando sobre a lona em um monte de membros entrelaçados, ofegando desesperadamente por oxigênio que se recusava a entrar nos pulmões. Chefe! Dominique gritou, batendo as mãos repetidamente na lona. Cassidy calmamente deu 2 passos para trás, voltando para um canto neutro, o rosto impassível. Ela observou enquanto Vincent se contorcia no tapete, segurando o lado, o rosto uma máscara de agonia pura. O invencível subchefe Corlett estava no chão, humilhado por um único soco perfeitamente posicionado. Lentamente e agonizantemente Vincent rolou sobre as mãos e os joelhos. Dominique estava gritando uma contagem, mas Vincent não estava ouvindo. Ele lutou contra a dor cegante, os músculos gritando em protesto, e conseguiu arrastar a si mesmo para cima usando as cordas, exatamente quando Dominique chegava à contagem de 8. Vincent ficou lá parado, balançando, o torso avermelhado onde ela havia o acertado, o suor misturado com sangue nos seus olhos. Ele olhou para Cassidy através do ringue. Ela não estava se vangloriando, não estava sorrindo, não estava celebrando. Estava simplesmente esperando, uma máquina bela e aterrorizante, pronta para desmantelá-lo de novo se ele desse a ela a oportunidade. E naquele momento, por baixo da dor cegante do ego despedaçado e do gosto metálico de sangue na boca, Vincent Corlett não sentiu raiva. Ele sentiu, de forma total, completa e irremediável, uma obsessão. Jim. O sino do terceiro e último hard ecoou pelo espaço cavernoso do Orcs Iron and Blood. Vincent Corlett saiu do seu canto, mas a soberba havia ido completamente. O lado direito dele era uma tela de roxo raivoso e vermelho malhado, um testemunho do gancho esquerdo devastador que havia quase encerrado a sua noite 3 minutos antes. Ele mantinha o cotovelo direito colado às costelas, priorizando a sobrevivência em vez da dominância. A arrogância havia sido literalmente espancada para fora dele, substituída por um respeito frio e calculado. Cassidy Gallagher o encontrou no centro do ringue. Ela não avançou. Ela não pressionou a vantagem para buscar o nocaute.
Ela manteve a distância impecável, as mãos cuidadosamente enfaixadas levantadas, o queixo abaixado. Vincent tentou atraí-la. Ele abaixou a mão esquerda, fingindo um jablento, esperando que ela desse um passo para dentro novamente para que ele pudesse amarrá-la em um clean e usar a vantagem de peso de 40 quilos que tinha sobre ela para sufocá-la. Cassidy viu através do truque imediatamente. Em vez de morder a isca, ela circulou para a direita, se afastando do lado do soco de poder dele, acertando-o com jabs rápidos e picantes na testa. Pop, pop. Não eram para machucar. Eram para cegá-lo, para interromper o ritmo dele, para consumir o relógio. A frustração transbordou. Briga comigo, maldita seja. Vincent rosnou, avançando com o direito por cima da guarda que deixou o corpo inteiro exposto. Era o movimento de um brigão de rua, desesperado e desleixado. Cassidy poderia ter terminado ali mesmo. Ela tinha o ângulo para um uppercut devastador que teria despedaçado a mandíbula dele. O nocaute era dela para tomar. Mas quando o impulso de Vincent o carregou para frente, Cassidy simplesmente girou, deu um passo lateral, enrolou o braço enluvado atrás do pescoço dele, e guiou o rosto dele cuidadosamente para o travesseiro acolchoado do poste do ringue. Ela o manteve lá em um clean profissional, o bucal dela bem perto do ouvido dele. Você está brigando com raiva, Corlett, ela sussurrou, a respiração dela estável, enquanto os pulmões dele trabalhavam como foles. Raiva te faz burro, e burro te faz morto. Vincent tentou se soltar da agarrada dela na força, mas ela havia neutralizado completamente a alavancagem dele. Antes que Dominique pudesse entrar para separar os dois, o sino final tocou. Jim, Jim, Jim. Cassidy o soltou imediatamente e deu um passo para trás, e abaixou as mãos para os lados. Ela virou as costas para o subchefe mais perigoso de Nova York, e caminhou calmamente para o seu canto para cuspir o bucal. O silêncio no armazém era absoluto. Os ricos homens da máfia que haviam apostado fortunas na Cassidy sair dali em uma maca olhavam em choque paralisante. Uma garçonete não havia apenas sobrevivido a 3 rounds com Vincent Corlett. Ela o havia desmontado peça por peça. Havia-o humilhado. Havia-o poupado quando não precisava. Vincent ficou encostado pesadamente nas cordas, olhando para as costas dela. Ele dispensou o cornerman com um gesto. Não queria água. Queria respostas. Lentamente Vincent desamarrou as luvas Cleto Reis de 16 onças com os dentes, jogando-as na lona. Ele pegou uma toalha grossa e enxugou o sangue do nariz e o suor dos olhos, e passou por baixo das cordas. Caminhou diretamente para a caixa de aço trancada sobre a mesa do cronometrista. Dominique, parecendo pálido e suado de nervosismo, hesitou. Chefe, você não pode estar falando sério. Ela fugiu o round inteiro. É uma tecnicidade. Cala a boca, Dom. A voz de Vincent era um aviso baixo e letal. Ele abriu a caixa, puxando um maço grosso de notas de $100 impecavelmente prensadas. $50.000. Vincent caminhou até o canto de Cassidy. Ela estava desenrolando a fita atlética dos pulsos, os olhos cor de âmbar piscando para encontrar os dele. Te devo 50.000, Vincent disse, jogando o tijolo pesado de dinheiro no banco ao lado da bolsa esportiva dela. Você mereceu cada centavo. Cassidy não pegou o dinheiro. Ela simplesmente assentiu. Obrigada por honrar a aposta. Sempre pago as minhas dívidas, Vincent disse, apoiando-se no poste do ringue, franzindo levemente enquanto as costelas machucadas protestavam. Agora quero a verdade. Ninguém se move assim sem ter passado uma década respirando pó de lona. Quem te ensinou? Cassidy fechou o zíper da bolsa esportiva. Meu pai. Ela disse simplesmente sem enfeites. Ele dirigia um programa de sacos de pancada na Academia Gleasons antes dos impostos prediais expulsarem ele de lá. Os olhos de Vincent se estreitaram. Ele conhecia a cena de boxe do Brooklyn melhor do que qualquer pessoa. Havia crescido dentro dela, pelas beiradas. Espera. Vincent se endireitou, uma memória se formando nos reconditos da cabeça dele. Você é filha do Tommy Gallagher. O ferro. Tommy era uma lenda, ele disse com algo que parecia respeito genuíno. Era, Cassidy corrigiu, a voz caindo uma oitava. Tempo passado. Vincent pausou. Certo. O ataque cardíaco. Não foi um ataque cardíaco, Cassidy disse, colocando a alça da bolsa no ombro. O legista foi subornado. Ele foi envenenado. Estricnina na garrafa de água dele durante uma sessão de sparring. O ar entre eles esfriou visivelmente. Vincent se endireitou, os instintos da máfia imediatamente sobrepondo o ego machucado. Quem? Vitor Tarasov. Cassidy disse o nome como se fosse cinza na língua.
O sindicato Tarasov controlava as facções brutais de Brighton Beach. Eram os maiores rivais da família Corlett, um grupo fortemente armado que negociava em tráfico humano e extorsão. Homens sem código. Homens sem limites. Meu irmão Declan devia dinheiro ao Tarasov, Cassidy continuou, os olhos no maço de dinheiro sobre o banco. Meu pai não conseguia pagar, então eles deram um exemplo com ele. E agora Declan sumiu, e o Tarasov herdou a dívida para mim. Ele prometeu que se eu não tivesse 50 mil até amanhã de manhã, ele me colocaria em um de seus contêineres com destino ao leste europeu. Vincent olhou para a garota. A fachada frágil de garçonete de coquetel havia desaparecido completamente, substituída por uma sobrevivente forjada no aço de uma tragédia que teria quebrado a maioria das pessoas ao meio. Ela não havia lutado contra ele aquela noite por orgulho. Ela havia lutado por sobrevivência absoluta. Você vai pagar o Tarasov com o meu dinheiro, Vincent disse, uma borda perigosa voltando à voz dele. Dinheiro é dinheiro, Sr. Corlett, Cassidy disse. E eu quero viver. Você acha que 50 mil te tiram do sindicato Tarasov? Uma nova voz ecoou pelo ginásio. Não era Vincent. Era Dominique. Vincent e Cassidy se viraram ao mesmo tempo. Dominique estava de pé perto das portas de aço maciças do armazém, mas ele não estava sozinho. Ele havia destravado os ferrolhos, e saindo da névoa do Brooklyn estavam 4 homens enormes em sobretudos escuros, os rostos endurecidos pelos invernos russos. No centro deles estava um homem com uma cicatriz na bochecha e um sorriso frio e morto. Alexei. O principal executor de Viktor Tarasov. Dominique. Vincent rosnou, a mão instintivamente indo para o cós da calça de treino, percebendo tarde demais que havia tirado a Glock 19 oculta antes de entrar no ringue. O que diabos é isso? Dominique tirou uma Sig Sauer com silenciador do paletó e apontou diretamente para o peito de Vincent. A mão dele tremia, mas os olhos estavam resolutos. É negócio, Vince. A voz de Dominique ecoou com uma clareza que revelava que ele havia ensaiado aquelas palavras muitas vezes. Você ficou mole desde que assumiu os docas do West Side. Os Tarasovs me ofereceram 20% das remessas do cais se eu te entregasse a eles. E um bônus generoso pela garota Gallagher. Victor quer ela viva para dar um exemplo. Vincent soltou uma gargalhada sombria e profunda que enviou um arrepio pela espinha de Cassidy. Mesmo encarando o cano de uma arma carregada com costelas quebradas e sem arma, o subchefe da família Corlett parecia um lobo prestes a arrancar uma garganta. Dom, seu idiota ganancioso, Vincent cuspiu. Você é uma ponta solta. Eles vão atirar em você no segundo em que eu estiver morto. Cala a boca. Dominique gritou. Alexei deu uma risada, avançando para frente, puxando uma faca de combate pesada do cinto. Ele está certo, pequeno italiano, Alexei disse com um sotaque pesado. Mas vamos te deixar viver tempo suficiente para assistir ele sangrar. Pegue o chefe. Pega a garota. 2 dos executores russos sacaram as armas e avançaram em direção ao ringue. Tudo aconteceu em uma fração de segundo. Cassidy não gritou. Ela não congelou. Os instintos de combate forjados pelo pai dela entraram em alta velocidade. Ela pegou o tijolo pesado dos 50 mil dólares em notas de 100 e o arremessou com toda a força diretamente no rosto do primeiro russo que avançava. O maço pesado de papel acertou o homem no centro da ponte do nariz, cegando-o e desorientando-o momentaneamente. Simultaneamente, Vincent mergulhou atrás da mesa pesada de aço do cronometrista exatamente quando Dominique entrou em pânico e apertou o gatilho. Tou. As balas silenciadas mastigaram as tábuas do chão onde Vincent havia estado um milissegundo antes. Cassidy saltou por cima do banco de aço, fechando a distância com o russo desorientado antes que ele pudesse levantar a arma. Uma palmada torcida brutal na base do queixo do homem fez a cabeça dele recuar violentamente, derrubando-o no chão. Ela retirou rapidamente a arma caída do homem, uma pistola Makarov pesada da lona. Corlett. Ela jogou a arma pelo ar. Vincent a apanhou no meio do mergulho, rolando de costas, fazendo uma careta de agonia pelas costelas machucadas. Ele apontou e disparou 3 tiros ensurdecedores. Bang! 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 Os rugidos sem silenciador do Makarov ecoaram como canhões no armazém. 2 dos assassinos russos caíram. Alexei mergulhou atrás de um conjunto de sacos de pancada pesados, xingando em russo. Dominique, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação, virou-se para correr pelas portas abertas do armazém. Você não vai a lugar nenhum, Vincent rosnou. Ele se levantou, mirando pela mira, mas as costelas machucadas entraram em espasmo.
O tiro errou, estilhaçando a parede de tijolos ao lado da cabeça de Dominique. Dominique continuou correndo. De repente, uma luva de boxe vermelha Cleto Reis pesada cortou o ar. Cassidy havia apanhado a luva descartada de Vincent e a arremessou com a precisão de um arremessador de beisebol profissional. Ela acertou Dominique na parte de trás do joelho. A massa pesada do couro de 16 onças fez a perna dele dobrar, enviando-o direto para o chão de concreto de cara. Antes que Dominique pudesse se levantar, Cassidy estava sobre ele. Ela plantou o joelho no centro da espinha dele, agarrou o pulso e torceu o braço para cima até a articulação do ombro gritar em protesto, forçando-o a largar a Sig Sauer. O silêncio desceu sobre o ginásio, cortado apenas pelos gemidos dos homens feridos e o uivo distante de sirenes policiais do outro lado do rio. Vincent caminhou lentamente até onde Cassidy tinha Dominique preso no chão. Ele acertou Dominique na têmpora com a coronha da pistola, deixando-o inconsciente no chão. Havia porões em Staten Island para traidores. Hoje não era o dia de Dominique morrer, mas o dia estava chegando. Vincent se virou para olhar Cassidy. Ela estava respirando pesadamente, as mãos manchadas com o sangue dos homens que havia acabado de derrubar, a trança soltando. Ela parecia feroz, bela e terrivelmente letal. Acho que a luta está cancelada, Cassidy disse, se afastando do corpo inconsciente de Dominique. E o meu dinheiro está espalhado pelo seu chão. O Tarasov sabe que você está aqui agora, Vincent disse, colocando a arma no cós da calça. Se você tentar fugir, o Alexei vai te rastrear. Você não vai chegar à fronteira do estado. Então qual é o meu caminho, Corlette? Morrer aqui ou morrer na estrada? Vincent se aproximou dela, invadindo o espaço pessoal dela. A dinâmica entre eles havia mudado completamente. Não havia mais condescendência. Não havia mais arrogância. Havia apenas uma parceria magnética e sombria que havia se formado dentro do caos daquela noite impossível. Você não morre, Vincent disse suavemente. Você fica com os 50 mil. Mas você não volta a servir bebidas. Trabalha para mim. Preciso de alguém que cubra o meu ponto cego. Alguém que bate como um trem de carga e não treme quando as balas começam a voar. E você quer a cabeça de Viktor Tarasov numa bandeja de prata. A respiração de Cassidy prendeu. A oferta era um pacto com o próprio diabo. A gente desmonta a operação de Brighton Beach, Vincent prometeu, estendendo a mão manchada de sangue em direção a ela. Juntos. Bem-vinda à família Corlette Gallagher. Cassidy olhou para a mão dele. Ela pensou no pai. Pensou nos anos de dívida que haviam sufocado cada respiração, cada plano, cada sonho que ela havia tentado construir. Pensou em Declan, desaparecido em algum lugar que ela não conseguia alcançar. Pensou em Tarasov e no que ele havia feito com Tommy Gallagher, o homem mais honesto e mais durão que ela havia conhecido na vida. Com um olhar duro e sem concessões nos olhos cor de âmbar, ela estendeu a mão e apertou a mão do subchefe. Quando a gente começa, a aliança de Cassidy com o implacável subchefe Corlette levará à vingança final. Ou ela acaba de trocar um sindicato mortal por outro. As linhas entre inimigos, aliados, e um romance proibido e explosivo estão prestes a ser despedaçadas em sangue e pólvora. Se você foi capturado pelo direto de direita letal de Cassidy e pela obsessão sombria de Vincent, aperta o botão de like agora. Compartilhe essa história com os outros apaixonados por romances de máfia. E não esquece de se inscrever para o próximo capítulo explosivo dessa saga underground implacável. Manchas de sangue não saem facilmente de uma camisa de seda. Vincent Corlette aprendeu essa lição da pior maneira possível. Não pelas mãos de um rival de outra família do crime. Não por causa de um inimigo que ele havia subestimado por anos. Mas pelas mãos delicadas e firmes de uma garçonete silenciosa que servia martinis em um clube no centro da cidade. Ela parecia de vidro frágil. A avental branca, o cabelo cuidadosamente preso, os olhos cor de âmbar que pareciam sempre estar olhando para longe, para algum lugar que os outros não podiam ver. Ninguém ali dentro teria adivinhado. Ninguém teria apostado um centavo nisso. Mas escondido embaixo daquela avental, embaixo dos anos de silêncio e humilhação, estava o direto de direita mais letal que o Brooklyn havia produzido em décadas. E Vincent Corlette estava prestes a descobrir isso da maneira mais dolorosa da sua vida. O ar dentro do Bryce Lanter era denso, pesado. Era o tipo de ar que gruda na garganta, misturando o cheiro acre de charutos caros, bourbon derramado, e o perfume invisível mas inconfundível do dinheiro velho. Do dinheiro sujo. Do dinheiro que comprou silêncio, juízes e cemitérios particulares. Encravado nas sombras do Hell's Kitchen, o Speakeasias de luxo era considerado território neutro,
um ponto de encontro para os homens mais perigosos da cidade. Policiais corruptos bebiam com traficantes. Advogados de terno italiano conversavam discretamente com assassinos de aluguel. Era um mundo onde as regras normais não existiam, onde o que acontecia ali ficava ali, enterrado sob camadas de dinheiro e medo. Para Cassidy Gallagher, no entanto, aquele lugar não tinha nenhum glamour, nenhum charme, nenhuma história fascinante. Para Cassidy, o Bryce Lanter era simplesmente um lugar onde ela pagava as contas. Nada mais, nada menos. Cassidy passou um pano na barra de mogno polida, os movimentos mecânicos, automáticos, o tipo de gesto que o corpo faz quando a mente está ocupada demais com outras coisas. Os olhos dela varriam o salão com uma vigilância hiperaguçada, um radar interno que ela simplesmente não conseguia desligar, não importava o quanto tentasse. Era como se os anos tivessem instalado uma câmera dentro dela, gravando tudo, analisando tudo, catalogando cada rosto, cada saída de emergência, cada homem que colocava a mão muito perto do cinto. Cassidy tinha 24 anos. 24 anos de uma vida que havia custado caro demais. As maçanetas dos dedos dela estavam roxas, cobertas cuidadosamente por camadas grossas de corretivo líquido. Camadas sobre camadas como tinta sobre uma parede rachada. Qualquer pessoa que soubesse o que estava procurando teria reconhecido aqueles nós. Eram os nós de alguém que bate em sacos de pancadas até as mãos sangrarem. Os nós de alguém que foi criado não para ser frágil, mas para sobreviver. Por cima disso, havia a dívida. Uma montanha de dívida deixada para trás pelo irmão dela, Declan Gallagher, que havia desaparecido sem dar satisfações e sem se despedir, deixando Cassidy para lidar com as consequências sozinha. Cassidy havia aprendido a não falar sobre isso. Havia aprendido a manter a cabeça baixa, servir as bebidas, sorrir quando precisava sorrir, e ignorar os olhares prolongados dos predadores mais perigosos da cidade. Havia aprendido a sobreviver. Até o momento em que as portas da frente do clube se abriram de repente, com uma força que parecia sugar todo o oxigênio do ambiente de uma vez só. O salão inteiro mudou. Não foi um som específico. Não foi uma voz. Foi uma presença. A presença de um homem que entrava em qualquer lugar como se aquele lugar já lhe pertencesse antes mesmo de pisar nele. Vincent Corletti havia chegado. Vincent Corletti se movia como um homem que era dono do próprio concreto debaixo do prédio. Era uma coisa difícil de descrever para quem nunca havia presenciado. Não era só a altura, embora ele fosse alto. Não era só os ombros largos ou a mandíbula afiada o suficiente para cortar vidro. Era algo mais profundo. Era a certeza absoluta, inscrita em cada passo, em cada olhar, de que ele era o ser mais perigoso do ambiente, e que todos os outros ali dentro sabiam disso. Com 28 anos, Vincent era o recém-coroado subchefe da família Corletti do crime organizado, tendo assumido o controle dos docas do West Side através de um rastro de sangue, ossos quebrados e joelhos estilhaçados. Ele havia chegado ao poder não por herança ou nepotismo, mas através de uma série de decisões brutais que haviam deixado os rivais ou mortos, ou com medo demais de respirar no mesmo bairro que ele. Ele usava um terno sob medida azul meia-noite, da marca Brioni, o tipo de terno que custa mais do que a maioria das pessoas ganha em 6 meses. O cabelo escuro estava penteado para trás com uma precisão quase cirúrgica. A mandíbula era afiada, o olhar era escuro, e a arrogância irradiava dele em ondas tão tangíveis que você quase conseguia tocá-las. 3 homens de compleição pesada o flanqueavam, guarda-costas com ombros como paredes e expressões de pedra. Mas Vincent era o centro de gravidade inegável do grupo. Os 3 poderiam não estar ali que a temperatura do salão ainda cairia da mesma forma quando ele entrasse. O homem à direita de Vincent, Dominique, caminhou na frente com a arrogância emprestada de quem sabe que está protegido pelo chefe. Dominique era o braço direito de Vincent. Pesado e irritável, acostumado a usar o medo como moeda de troca. Ele estalou os dedos na direção de Cassidy com a naturalidade de quem faz isso todos os dias, olhando para ela como se ela fosse uma peça de mobília. Mesa VIP, querida, disse Dominique, com um sorriso torto que não chegava perto dos olhos. E traz uma Macallan 25. Deixa a garrafa na mesa. Cassidy sentiu a mandíbula endurecer. Ela odiava o estalar dos dedos. Odiava o direito adquirido que exalava de cada sílaba. Odiava a maneira como homens como Dominique olhavam para ela e enxergavam uma ferramenta, não uma pessoa. Mas a dívida pairava sobre a cabeça dela como uma guilhotina. Afiada. Paciente. Esperando.
Então Cassidy respirou fundo, equilibrou a bandeja pesada de cristal na palma da mão, e começou a navegar pelo salão lotado em direção ao estande separado por veludo vermelho. Vincent estava recostado no couro vermelho do estande, um cigarro dependurado preguiçosamente nos lábios. Ele não estava prestando atenção no salão. Estava discutindo em tons furiosos e baixos com Dominique sobre uma remessa que havia sumido. Não me importa se a autoridade portuária estava vasculhando cada centímetro do Pier 40. A voz de Vincent era uma pedra grossa rolando por um cascalho escuro. Baixa, perigosa, o tipo de voz que você sente mais do que escuta. Te pago para mover a carga, Dom. Não para me trazer desculpas. Cassidy se aproximou da mesa, mantendo a respiração controlada. Uniforme. Ela havia aprendido a respirar assim. Era um dos primeiros ensinamentos do ringue. Seu Macallan, senhores. Ela se abaixou para colocar a garrafa pesada sobre a mesa. No exato momento em que o fez, Dominique, irritado com a reprimenda de Vincent, ergueu os braços em frustração. O antebraço pesado dele bateu na borda da bandeja de Cassidy com força suficiente para mudar a trajetória de tudo. A gravidade assumiu o controle. A bandeja de cristal inclinou. A maioria das garçonetes teria gritado. Teria pulado para trás. Teria assistido impotente enquanto centenas de dólares em cristal e uísque irlandês iam ao chão. Cassidy não era a maioria das garçonetes. Os instintos dela, forjados em um ambiente completamente diferente daquele salão iluminado por velas, entraram em ação em uma fração de segundo. Ela abaixou o centro de gravidade, equilibrando o peso nos quadris, e apanhou a garrafa de $5.000 no ar com a mão esquerda, num movimento fluido e preciso que parecia impossível de executar com tanta naturalidade. Mas os dois copos de cristal não tiveram a mesma sorte. Eles estilhaçaram contra a borda da mesa, e o líquido cor de âmbar expirou em arco perfeito, pousando diretamente nos sapatos engraxados de Vincent Corletti. O estande mergulhou em um silêncio mortal. Era o tipo de silêncio que precede algo muito ruim. A música do clube pareceu parar. As conversas ao redor foram engolidas pelo vácuo de tensão que havia se formado em torno daquela mesa. Vincent baixou o olhar lentamente para os sapatos arruinados. Depois, arrastou os olhos escuros e furiosos pela extensão do avental de Cassidy, pela blusa branca simples, até encontrar os olhos cor de âmbar dela. Ela não piscou. Você tem ideia de quanto custam esses sapatos, querida? Vincent perguntou, a voz reduzida a um sussurro mortal que enviou arrepios pela espinha dos próprios homens ao seu lado. Imagino que mais do que o meu aluguel, Cassidy respondeu com a mesma calma de quem está discutindo o tempo. Ela colocou a garrafa resgatada na extremidade seca da mesa. Me desculpe pela bagunça. O seu associado bateu na minha bandeja. Dominique se levantou da cadeira como uma mola, o rosto tomando a cor de um tomate maduro. Sua descuidada. Ele se lançou para frente, a mão enorme estendida para agarrar o pulso de Cassidy. Foi um erro. Antes que os dedos de Dominique pudessem sequer roçar a pele dela, Cassidy girou sobre o pé de trás. Ela não o atingiu. Bater nele ali seria uma sentença de morte. Mas ela deslizou para fora do alcance dele com uma fluidez que parecia mais dança do que defesa. Tocou o cotovelo de Dominique com uma precisão cirúrgica que desequilibrou todo o peso do homem, e deixou que o próprio impulso dele fizesse o resto. Dominique caiu contra a mesa de mogno com um baque pesado e humilhante. Os olhos de Vincent se arregalaram. Ele se sentou devagar, o cigarro esquecido entre os lábios. Vincent havia presenciado milhares de brigas de bar na vida dele. Havia visto homens serem espancados, humilhados, destruídos. Mas nunca, em nenhum momento da sua trajetória, havia visto uma garçonete se mover com a mecânica fluida e calculada de um deslize e esquiva profissional. Senta, Dom. Vincent falou sem tirar os olhos de Cassidy, a voz firme como um muro. Você está me envergonhando. Dominique se levantou, humilhado até o tutano, mas Vincent o afastou com um gesto de mão. O chefe da máfia inclinou o corpo para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e fixou os olhos em Cassidy como se ela fosse um quebra-cabeça que ele havia decidido, naquele exato momento que precisava resolver. Você nem piscou, Vincent observou, um sorriso torto e escuro brincando nos lábios. A maioria das mulheres neste clube estaria de joelhos implorando perdão agora mesmo. Guardo meus joelhos para rezar, Sr. Corletti, Cassidy disse sem enfeites. E eu não rezo para o senhor. Um riso baixo, profundo, vibrou no peito de Vincent. A arrogância voltou como uma armadura, mascarando a curiosidade genuína que havia acendido nos olhos escuros dele. Garota durona. Odeio garotas duronas. É sempre uma fachada.
Ele se levantou, a altura dele cobrindo a luz, a sombra do corpo dele caindo sobre Cassidy. Você acha que porque escapou de um gorila bêbado você é perigosa? A voz de Vincent era uma mistura de desdém e algo que ele próprio não conseguia nomear direito. No meu mundo, garotinhas que respondem de volta acabam quebradas. Cassidy estudou a postura dele. Ele estava pesado demais no pé da frente. O queixo dele estava completamente desprotegido. Era o tipo de detalhe que salta aos olhos de quem passou anos aprendendo a ler corpos como outros leem mapas. No seu mundo talvez, ela disse em voz baixa. No meu, um cara que fica com o queixo levantado assim leva um nocaute em 10 segundos. O coletivo de hálitos presos ao redor do estande foi audível. Ninguém, absolutamente ninguém falava assim com o subchefe da família Corlett. Os olhos de Vincent acenderam com uma mistura letal de fúria pura e algo mais perigoso do que fúria. Algo que ele não havia sentido há muito tempo. Algo que parecia suspeiosamente com fascínio. Ele se aproximou mais, invadindo o espaço pessoal dela, cheirando levemente a pólvora e perfume caro. Isso é um fato. Física é só física, Cassidy deu de ombros, virando-se para ir embora. Espera. A voz de Vincent ecoou por cima da música de jazz, um comando, não um pedido. Ele mergulhou a mão no paletó e tirou um maço grosso de notas de $100, jogando na mesa com um baque. Você acha que sabe brigar, garçonete? Então me mostra. Cassidy parou. Olhou para trás por cima do ombro. E Vincent expôs os termos, a voz escorrendo com condescendência. O local. Horror Iron Bland, a academia particular e subterrânea dele nos estaleiros da Marinha do Brooklyn. O horário, amanhã à meia-noite. A luta, 3 rounds de 3 minutos, só os 2 deles no ringue. A aposta, se ela aguentasse 3 rounds sem chorar ou desistir, ele entregaria $50 mil em dinheiro vivo. O suficiente para pagar qualquer dívida patética que a havia prendido àquele inferno. A penalidade, se ele a derrubasse, ela pertenceria a ele. Largaria o emprego e trabalharia diretamente para Vincent por 3 meses, fazendo exatamente o que ele mandasse. Cassidy fitou o dinheiro sobre a mesa. $50 mil. Era exatamente o que Declan devia ao sindicato russo. Era uma passagem dourada para fora daquele pesadelo que a estava sufocando há meses. 3 rounds, Cassidy confirmou, a voz destituída de qualquer emoção. Luvas de 16 onças, sem cotoveladas, regras do Marquês de Kensington. Vincent soltou uma risada áspera e zombeteira. O que te ajuda a dormir à noite, querida? Tenta não fugir. O horror Iron Bland era um templo da violência. Enfiado abaixo do esqueleto enferrujado dos estaleiros da Marinha do Brooklyn, era um armazém cavernoso cheio de sacos de pancada pendurados como cadáveres, espelhos descascando nas paredes, e o cheiro permanente e inconfundível de suor, couro velho e ferro. Era o tipo de lugar que não aparece em nenhum mapa, que não tem endereço em nenhum site, que você só conhece se alguém com poder o leva até lá. Às 23h45, um grupo pequeno mas seleto dos membros mais próximos do círculo interno de Corlett havia se reunido. Homens de terno caro fumavam charutos, passando maços de dinheiro de mão em mão, fazendo apostas paralelas. As apostas giravam em torno de uma questão simples: a garçonete apareceria ou Vincent a colocaria no hospital nos primeiros 30 segundos. No centro do salão, iluminado por luzes fluorescentes duras e zumbindo, ficava um ringue de tamanho regulamentar. Vincent já estava dentro das cordas, sem camisa, as costas musculosas brilhando com suor leve. Era uma visão intimidadora. Cicatrizes cruzavam as costelas dele, lembranças da sua escalada ao poder, e tatuagens tribais pesadas enrolavam em volta dos bíceps grossos. Ele batia os punhos enfaixados um no outro em ritmo constante, fazendo shadowboxing com uppercuts brutais e ganchos pesados que movimentavam o ar do ringue. Ele não era um profissional, mas era um brigão experiente, temperado em anos de conflito real, batia forte o suficiente para rachar concreto. À meia-noite em ponto, as portas de ferro pesado do armazém gemiram ao se abrir. Cassidy entrou. As risadas e murmúrios dos homens da máfia morreram instantaneamente. Eles esperavam que ela parecesse aterrorizada. Talvez vestida de forma provocativa para implorar misericórdia. Talvez trêmula, vacilante, já se arrependendo. Em vez disso, Cassidy entrou como um fantasma entrando em um cemitério. Ela usava shorts pretos surrados da Everlast, uma camiseta cinza justa, e botas de boxe gastas de tanto uso. O cabelo estava trançado firmemente contra o couro cabeludo. Mas eram os olhos que fizeram Dominique e os outros pararem de rir. Os olhos de Cassidy estavam mortos.
destituídos de medo, de calor, de qualquer coisa que se assemelhasse à vulnerabilidade humana normal. Era o olhar de um predador do topo da cadeia alimentar entrando no seu território. Vincent se inclinou sobre as cordas com um sorriso predatório e arrogante. Você realmente apareceu. Vou te dar pontos por coragem, querida. Ou por estupidez. Cassidy não respondeu. Ela caminhou até um banco perto do ringue, enfiou a mão na bolsa esportiva e tirou 2 rolos de fita atlética branca. Vincent a observou, o sorriso vacilando ligeiramente enquanto ele assistia as mãos dela trabalharem. Ela não apenas enfaixou as maçanetas. Ela ancorou a fita ao redor dos pulsos, a laçou com precisão entre os dedos para prender os ossos no lugar, e acolchoou as zonas de impacto. Era um enfaixamento profissional impecável. O tipo que leva anos para perfeccionar. O tipo que você vê nas academias de elite, nas salas de treino dos campeões mundiais. Você pode desistir, Vincent chamou lá de dentro, sentindo uma pontada estranha e incômoda na base do pescoço, um instinto que raramente o enganava. Peça desculpas por me desrespeitar e ao meu clube, e eu deixo você ir embora com o seu rosto bonito intacto. Cassidy enfiou as mãos em um par de luvas vermelhas de 16 onças, gastas mas em boas condições. Mordeu o bucal preto moldado sob medida. Subiu os degraus de aço. Passou pelas cordas. Toca o sino, ela disse, a voz abafada pelo bucal de borracha. Dominique, fazendo as vezes de cronometrista, franziu o nariz com desprezo e bateu no sino de aço. Jim, hard 1. Vincent avançou instantaneamente. Ele queria terminar rápido. Queria afirmar a dominância e humilhá-la com eficiência. Ele arremessou um direito enorme e varredor direto para a mandíbula dela, um soco desenhado para arrancar uma cabeça dos ombros. Ele acertou o ar. Cassidy não estava mais ali. Ela havia executado um deslize perfeito para fora, abaixando o peso dela abaixo do braço em balanço dele com uma facilidade que parecia quase desrespeitosa. Antes que Vincent pudesse se reposicionar, ele sentiu um estalo vivo e rígido no lado esquerdo do rosto. Um jab certeiro. Não doeu muito, mas foi desconcertante. O tipo de golpe que diz, eu estava aqui, eu te vi, e você não me viu vindo. Vincent rosnou, se posicionou de volta e soltou uma rajada de socos. Esquerda, direita, esquerda. Cassidy fluiu como água ao redor dos socos. Ela não entrou em pânico. Ela usou a defesa clássica Philly Shell, abaixando o queixo atrás do ombro da guarda, usando a luva direita para pegar os jabs dele e o cotovelo para bloquear os socos no corpo. Era como lutar contra uma sombra. Ela deslizava a milímetros do alcance dos golpes demolidores dele, fazendo desperdiçar toda a sua energia no ar, no vácuo que ela deixava para trás cada vez que se movia. Smack, smack. 2 jabs mais apanharam Vincent direto na ponte do nariz. Rápidos, cegos, pistões de precisão que faziam a cabeça dele recuar a cada impacto. Fica parada, maldita seja. Vincent rugiu, perdendo a compostura. Ele se lançou para frente com um uppercut descontrolado. Cassidy pivotou facilmente no pé da frente, saindo completamente do caminho dele como uma matadora de touros se esquivando de um touro furioso. Vincent tropeçou para frente nas cordas, desequilibrado, parecendo ridículo. Os homens da máfia fora do ringue ficaram em silêncio absoluto. Charutos queimaram até os dedos sem que ninguém notasse. O sino tocou. Fim do round 1. Vincent voltou furibundo para o seu canto, o peito ofegante, um fio fino de sangue escorrendo da narina direita. Ele o enxugou com as costas da mão enluvada, olhando para a garçonete com um choque absoluto que ele mal conseguia disfarçar. Cassidy estava de pé no canto neutro. Ela não estava nem respirando com esforço. Os braços repousavam casualmente sobre as cordas, como se ela estivesse esperando pelo ônibus. Ela não havia jogado um único soco de poder durante todo o round. Havia passado 3 minutos puramente coletando dados. Registrando o ritmo de Vincent, os seus tiques, os seus padrões, as suas fraquezas. Ela está tendo sorte, chefe, Dominique sibilou da beira do ringue. Apenas a agarra. Vincent o ignorou. O sorriso arrogante havia desaparecido completamente do rosto dele, substituído por uma realização sombria e ardente. A mulher parada do outro lado do ringue não era uma garçonete que tinha feito uma aula de kickboxing por lazer. Ela era uma arma. Uma arma construída com precisão e propósito ao longo de anos de trabalho duro, e ele havia desafiado sem saber com quem estava lidando. Jim, hard 2. Desta vez Vincent não avançou precipitadamente. Ele se aproximou com cautela, as mãos altas, os olhos fixos nela, reconhecendo finalmente que estava em águas muito profundas.
Ele circulou ao redor dela, procurando uma abertura, tentando ler o que ela faria a seguir. Cassidy mudou sua postura. A defesa em concha caiu. Ela abriu os ombros levemente e plantou os pés no chão. A fase de coleta de dados havia terminado. Agora era a hora de executar. Vincent fingiu um jab e atirou um direito forte e reto. Era a abertura que Cassidy havia orquestrado meticulosamente durante o round inteiro. Em vez de desviar para longe, ela deu um passo para dentro da guarda dele. Era um movimento terrivelmente perigoso. Mover-se em direção ao poder em vez de para longe dele. Mas o tempo dela era perfeito. Enquanto o braço de Vincent se estendia completamente sobre o ombro esquerdo dela, deixando as costelas direitas dele completamente expostas, Cassidy plantou as botas firmemente na lona, transferiu a energia cinética dos quadris através do torso, e jogou todo esse poder no gancho esquerdo. O soco conectou com um baque carnudo e horrível diretamente abaixo das costelas direitas de Vincent. O golpe no fígado. É o golpe mais debilitante em todos os esportes de combate. Ele desliga o sistema nervoso central, contorna todo o orgulho e toda a bravata, e paralisa o corpo de uma forma que nenhuma quantidade de dureza mental consegue superar. Os olhos de Vincent rolaram para trás na cabeça dele. Todo o ar saiu violentamente dos pulmões numa expiração rasgada e desesperada. As pernas simplesmente pararam de funcionar. O brutal e intocável subchefe da máfia dobrou como uma cadeira barata, desabando sobre a lona em um monte de membros entrelaçados, ofegando desesperadamente por oxigênio que se recusava a entrar nos pulmões. Chefe! Dominique gritou, batendo as mãos repetidamente na lona. Cassidy calmamente deu 2 passos para trás, voltando para um canto neutro, o rosto impassível. Ela observou enquanto Vincent se contorcia no tapete, segurando o lado, o rosto uma máscara de agonia pura. O invencível subchefe Corlett estava no chão, humilhado por um único soco perfeitamente posicionado. Lentamente e agonizantemente Vincent rolou sobre as mãos e os joelhos. Dominique estava gritando uma contagem, mas Vincent não estava ouvindo. Ele lutou contra a dor cegante, os músculos gritando em protesto, e conseguiu arrastar a si mesmo para cima usando as cordas, exatamente quando Dominique chegava à contagem de 8. Vincent ficou lá parado, balançando, o torso avermelhado onde ela havia o acertado, o suor misturado com sangue nos seus olhos. Ele olhou para Cassidy através do ringue. Ela não estava se vangloriando, não estava sorrindo, não estava celebrando. Estava simplesmente esperando, uma máquina bela e aterrorizante, pronta para desmantelá-lo de novo se ele desse a ela a oportunidade. E naquele momento, por baixo da dor cegante do ego despedaçado e do gosto metálico de sangue na boca, Vincent Corlett não sentiu raiva. Ele sentiu, de forma total, completa e irremediável, uma obsessão. Jim. O sino do terceiro e último hard ecoou pelo espaço cavernoso do Orcs Iron and Blood. Vincent Corlett saiu do seu canto, mas a soberba havia ido completamente. O lado direito dele era uma tela de roxo raivoso e vermelho malhado, um testemunho do gancho esquerdo devastador que havia quase encerrado a sua noite 3 minutos antes. Ele mantinha o cotovelo direito colado às costelas, priorizando a sobrevivência em vez da dominância. A arrogância havia sido literalmente espancada para fora dele, substituída por um respeito frio e calculado. Cassidy Gallagher o encontrou no centro do ringue. Ela não avançou. Ela não pressionou a vantagem para buscar o nocaute. Ela manteve a distância impecável, as mãos cuidadosamente enfaixadas levantadas, o queixo abaixado. Vincent tentou atraí-la. Ele abaixou a mão esquerda, fingindo um jab lento, esperando que ela desse um passo para dentro novamente para que ele pudesse amarrá-la em um clean e usar a vantagem de peso de 40 quilos que tinha sobre ela para sufocá-la. Cassidy viu através do truque imediatamente. Em vez de morder a isca, ela circulou para a direita, se afastando do lado do soco de poder dele, acertando-o com jabs rápidos e picantes na testa. Pop. Não eram para machucar. Eram para cegá-lo, para interromper o ritmo dele, para consumir o relógio. A frustração transbordou. Briga comigo, maldita seja. Vincent rosnou, avançando com o direito por cima da guarda que deixou o corpo inteiro exposto. Era o movimento de um brigão de rua, desesperado e desleixado. Cassidy poderia ter terminado ali mesmo. Ela tinha o ângulo para um uppercut devastador que teria despedaçado a mandíbula dele. O nocaute era dela para tomar. Mas quando o impulso de Vincent o carregou para frente, Cassidy simplesmente girou,
deu um passo lateral, enrolou o braço enluvado atrás do pescoço dele, e guiou o rosto dele cuidadosamente para o travesseiro acolchoado do poste do ringue. Ela o manteve lá em um clean profissional, o bucal dela bem perto do ouvido dele. Você está brigando com raiva, Corlett, ela sussurrou, a respiração dela estável, enquanto os pulmões dele trabalhavam como foles. Raiva te faz burro, e burro te faz morto. Vincent tentou se soltar da agarrada dela na força, mas ela havia neutralizado completamente a alavancagem dele. Antes que Dominique pudesse entrar para separar os dois, o sino final tocou. Jim, Jim, Jim. Cassidy soltou imediatamente, deu um passo para trás, e abaixou as mãos para os lados. Ela virou as costas para o subchefe mais perigoso de Nova York, e caminhou calmamente para o seu canto para cuspir o bucal. O silêncio no armazém era absoluto. Os ricos homens da máfia que haviam apostado fortunas na Cassidy sair dali em uma maca olhavam em choque paralisante. Uma garçonete não havia apenas sobrevivido a 3 rounds com Vincent Corlett. Ela o havia desmontado peça por peça. Havia-o humilhado. Havia-o poupado quando não precisava. Vincent ficou encostado pesadamente nas cordas, olhando para as costas dela. Ele dispensou o cornerman com um gesto. Não queria água. Queria respostas. Lentamente Vincent desamarrou as luvas Cleto Reis de 16 onças com os dentes, jogando-as na lona. Ele pegou uma toalha grossa e enxugou o sangue do nariz e o suor dos olhos, e passou por baixo das cordas. Caminhou diretamente para a caixa de aço trancada sobre a mesa do cronometrista. Dominique, parecendo pálido e suado de nervosismo, hesitou. Chefe, você não pode estar falando sério. Ela fugiu o round inteiro. É uma tecnicidade. Cala a boca, Dom. A voz de Vincent era um aviso baixo e letal. Ele abriu a caixa, puxando um maço grosso de notas de $100 impecavelmente prensadas. $50.000. Vincent caminhou até o canto de Cassidy. Ela estava desenrolando a fita atlética dos pulsos, os olhos cor de âmbar piscando para encontrar os dele. Te devo 50 mil, Vincent disse, jogando o tijolo pesado de dinheiro no banco ao lado da bolsa esportiva dela. Você mereceu cada centavo. Cassidy não pegou o dinheiro. Ela simplesmente assentiu. Obrigada por honrar a aposta. Sempre pago as minhas dívidas, Vincent disse, apoiando-se no poste do ringue, franzindo levemente enquanto as costelas machucadas protestavam. Agora quero a verdade. Ninguém se move assim sem ter passado uma década respirando pó de lona. Quem te ensinou? Cassidy fechou o zíper da bolsa esportiva. Meu pai. Ela disse simplesmente sem enfeites. Ele dirigia um programa de sacos de pancada na Academia Gleasons antes dos impostos prediais expulsarem ele de lá. Os olhos de Vincent se estreitaram. Ele conhecia a cena de boxe do Brooklyn melhor do que qualquer pessoa. Havia crescido dentro dela, pelas beiradas. Espera. Vincent se endireitou, uma memória se formando nos reconditos da cabeça dele. Você é filha do Tommy Gallagher. O ferro. Tommy era uma lenda, ele disse com algo que parecia respeito genuíno. Era, Cassidy corrigiu, a voz caindo uma oitava. Tempo passado. Vincent pausou. Certo. O ataque cardíaco. Não foi um ataque cardíaco, Cassidy disse, colocando a alça da bolsa no ombro. O legista foi subornado. Ele foi envenenado. Estricnina na garrafa de água dele durante uma sessão de sparring. O ar entre eles esfriou visivelmente. Vincent se endireitou, os instintos da máfia imediatamente sobrepondo o ego machucado. Quem? Vitor Tarasov. Cassidy disse o nome como se fosse cinza na língua. O sindicato Tarasov controlava as facções brutais de Brighton Beach. Eram os maiores rivais da família Corlett, um grupo fortemente armado que negociava em tráfico humano e extorsão. Homens sem código. Homens sem limites. Meu irmão Declan devia dinheiro ao Tarasov, Cassidy continuou, os olhos no maço de dinheiro sobre o banco. Meu pai não conseguia pagar, então eles deram um exemplo com ele. E agora Declan sumiu, e o Tarasov herdou a dívida para mim. Ele prometeu que se eu não tivesse 50 mil até amanhã de manhã, ele me colocaria em um de seus contêineres com destino ao leste europeu. Vincent olhou para a garota. A fachada frágil de garçonete de coquetel havia desaparecido completamente, substituída por uma sobrevivente forjada no aço de uma tragédia que teria quebrado a maioria das pessoas ao meio. Ela não havia lutado contra ele aquela noite por orgulho. Ela havia lutado por sobrevivência absoluta. Você vai pagar o Tarasov com o meu dinheiro, Vincent disse, uma borda perigosa voltando à voz dele. Dinheiro é dinheiro, Sr. Corlett, Cassidy disse. E eu quero viver. Você acha que 50 mil te tiram do sindicato Tarasov?
Uma nova voz ecoou pelo ginásio. Não era Vincent. Era Dominique. Vincent e Cassidy se viraram ao mesmo tempo. Dominique estava de pé perto das portas de aço maciças do armazém, mas ele não estava sozinho. Ele havia destravado os ferrolhos, e saindo da névoa do Brooklyn estavam 4 homens enormes em sobretudos escuros, os rostos endurecidos pelos invernos russos. No centro deles estava um homem com uma cicatriz na bochecha e um sorriso frio e morto. Alexei. O principal executor de Viktor Tarasov. Dominique. Vincent rosnou, a mão instintivamente indo para o cós da calça de treino, percebendo tarde demais que havia tirado a Glock 19 oculta antes de entrar no ringue. O que diabos é isso? Dominique tirou uma Sig Sauer com silenciador do paletó e apontou diretamente para o peito de Vincent. A mão dele tremia, mas os olhos estavam resolutos. É negócio, Vince. A voz de Dominique ecoou com uma clareza que revelava que ele havia ensaiado aquelas palavras muitas vezes. Você ficou mole desde que assumiu os docas do West Side. Os Tarazols me ofereceram 20% das remessas do cais se eu te entregasse a eles. E um bônus generoso pela garota Gallagher. Victor quer ela viva para dar um exemplo. Vincent soltou uma gargalhada sombria e profunda que enviou um arrepio pela espinha de Cassidy. Mesmo encarando o cano de uma arma carregada com costelas quebradas e sem arma, o subchefe da família Corlett parecia um lobo prestes a arrancar uma garganta. Dom, seu idiota ganancioso, Vincent cuspiu. Você é uma ponta solta. Eles vão atirar em você no segundo em que eu estiver morto. Cala a boca. Dominique gritou. Alexei deu uma risada, avançando para frente, puxando uma faca de combate pesada do cinto. Ele está certo, pequeno italiano, Alexei disse com um sotaque pesado. Mas vamos te deixar viver tempo suficiente para assistir ele sangrar. Pegue o chefe. Pega a garota. 2 dos executores russos sacaram as armas e avançaram em direção ao ringue. Tudo aconteceu em uma fração de segundo. Cassidy não gritou. Ela não congelou. Os instintos de combate forjados pelo pai dela entraram em alta velocidade.